É por ela que clama toda a gente. Só inspiraremos as pessoas a sorrir quando trabalharmos diariamente para que o povo tenha o mínimo de dignidade e alcance um padrão de vida que faça os mais fracos se sentirem dignos, que resgate a dignidade daqueles que já perderam a esperança no ser humano. Ah, como é duro ver corações desesperados que perderam a fé no ser humano e na vida. Em minhas caminhadas pelo mundo, eu vi olhos vitrificados pela fome de justiça. Presenciei pessoas morrendo de sede de água e de bondade. E vi cristãos, muitos cristãos, dando receitas de paz para os outros seguirem, a cruzar os braços para não se misturar ou não se contaminar com a miséria alheia. Nem um sorriso para os desesperados, nem uma luz de esperança para os aflitos. Apenas promessas e orações decoradas, frases rabiscadas de papel e entregues a quem não sabe ler. Pois é, a maioria não recebeu sequer a educação básica e não sabe ler. Não aprendeu a raciocinar, é como um bando de cegos, guiados por outros cegos. Os políticos dos gabinetes e os políticos do cristianismo, que pensam poder construir um mundo novo sem se envolver com o povo. Eu creio que, sinceramente, que precisamos deixar de lado os arremedos de santidade e de cristandade e tomar da enxada e da vassoura em nossas mãos, indo ao encontro daqueles que dizemos querer ajudar. Uma ação vale muito mais que milhares de palavras bonitas e ditas nas tribunas do orgulho humano. Eu ainda quero ver os cristãos deixarem de lado a sua pompa, o seu terço, as suas ave-marias, as ladainhas e a saírem pelas ruas numa procissão diferente, colocando em prática o que o Evangelho nos ensina há 2000 anos. Pessoalmente, eu entendo que, transcorrido esses 2 milênios de história cristã, o que a religião produziu de melhor foram crianças espirituais e paralíticos do espírito que pensam agradar a Deus com as palavras vazias e as promessas vãs. Levemos o sorriso verdadeiro, inspiremos o sorrir e não as risadas de desespero daqueles que esperam de nós, uma só migalha daquilo que estudamos e aprendemos nas missas, nos cultos, nas reuniões de estudo do Evangelho. Apenas uma migalha, mas bem administrada, vivida, será capaz de transformar o panorama do mundo e despertar a esperança nos corações dos que sofrem. Uma noite eu tive um sonho, no qual eu via Jesus descendo dos céus em direção à terra, enquanto os cristãos sonhavam em subir para os portais do paraíso. Em meu sonho, perguntei ao nosso Senhor aonde ele ia, e ele me respondeu: eu vou fazer aquilo que os meus seguidores não fizeram, Teresa. E o que os seus seguidores não fizeram, meu Senhor? Eu tornei a perguntar. E ele, com lágrima nos olhos, me disse: eu vou levedar a massa com os princípios do Evangelho. Eu vou procurar as multidões, os famintos de Deus e de justiça. Eu andarei pelas ruas do desespero e caminharei nas vielas da angústia e da solidão. E enquanto isso, meus seguidores descansam no paraíso ilusório de suas moradas e no cárcere de suas consciências hipnotizadas pelos conceitos forjados de uma filosofia anticristã. Senti vergonha e desde então tenho me dedicado a visitar os mais pobres e os mais desesperados na esperança de despertar um sorriso verdadeiro naqueles que têm sede de Deus. Eu estou até hoje na luta com aqueles que estão cansados de sofrer. Se eu notar que não posso fazer mais nada por eles, abraço-os e lhes transmito um sorriso. Rezo baixinho para que algum dia a política humana se transforme numa política divina e para que os cristãos tenham mais coragem de se expor, em vez de ficarem brigando para ver quem tem direito a um pedaço maior do céu,
ou esperando o mundo acabar para se verem livres da obrigação de fazer alguma coisa em prol dos que sofrem. Eles preferem transferir toda a responsabilidade a Deus. Que Ele faça tudo, para que eles, os cristãos, descansem em paz, vítimas da ilusão de suas consciências que estão embriagadas com as lágrimas dos convidados de Jesus. Um sorriso, um sorriso, um sorriso. E assim, embalados por essas palavras enérgicas de Teresa de Calcutá, nós vamos escutar a nossa querida convidada Valéria Guimarães, do Centro Espírita Cristófilos, de Botafogo, Rio de Janeiro, para fazer a nossa prece de abertura. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, minha família querida, agradeço imensamente poder estar aqui e compartilhar com vocês esse momento tão maravilhoso de tanta bondade, de tanta alegria, de tanta paz. Tantos amigos desesperados, em tantos lares espalhados pelo mundo, aguardando uma palavra de carinho, de consolo dos nossos amigos do plano mais alto. Cabe a nós, ovelhas que somos, guiados pelo nosso pastor, seguir nesse mundo, dando nosso testemunho com fé, com coragem, mas acima de tudo, com a esperança e a certeza de mundos melhores. Com a graça do Pai, nesse momento, dou como iniciado o estudo e debate dessa noite. Obrigada àqueles que puderem estar aqui conosco e, Pai amado, envolve aos nossos irmãos que, por qualquer motivo, não poderão estar conosco neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, Seja bem-vinda, seja bem-vinda, Valéria. A palavra é toda sua. Uhul! Ih, nossa, já entrou o evangelho, né? Desculpa. Bom, o tema, como vocês sabem, é o que é fé. E você pode compartilhar a tela ou posso estar comigo? Ó, eu vou botar você de co-host. Você, daquele mesmo esquema que a gente fez na outra vez. Deixa eu procurar você aqui, Valéria. Eu vou botar você de co-host. Aí você coloca lá abre na sua área de trabalho. Aí depois eu vou aqui e dou o share screen para poder passar o seu vídeo. Ok. Tá. Aqui. Tá todo mundo vendo? Todo Sim, mundo Maria. vendo? Sim. Então tá ótimo. Então vai lá, meu amor. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Eu trouxe, graças ao convite da Marisa e graças a essa oportunidade que vocês me deram para poder abordar esse tema, que para mim é muito forte nesse momento, né? O que é fé. Eu visualizei dessa maneira porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, tem tanta situação. A gente fala do Covid, mas tem muita coisa acontecendo em muitos países, em muitos lugares, e muito acontecendo neste país aqui, neste planeta aqui. Muita coisa acontecendo nesse universo. E aí, às vezes você acorda de manhã, se sente sozinho, abandonado e fala: mas o que é fé? O que é fé para mim? O que é fé para o meu irmão? Será que eu posso chamar de irmão? O que é fé? Esse vai ser o tema do nosso debate de hoje. E assim, por favor, não sou a dona da verdade, não sou a senhora da palavra final, da determinação. Isso é só uma visualização, um compartilhamento da minha visão sobre o que pode levar o ser humano a ter fé ou não.
é com cada um de nós. Nada absolutamente impositivo. E se os nossos anfitriões permitirem, depois a gente tem até um debate. Eu adoro debate, adoro debate. Não agressivo, claro. Ninguém precisa trazer faca, trazer metralhadora, nem nada. A gente basta conversar. Aí eu acho que tá bom. Então, para vocês terem uma ideia, nós começamos o nosso estudo, evidentemente, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o Poder da Fé e Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Não poderia deixar também de falar de Joana de Ângeles, o homem integral, né? Na terceira parte, nós vamos falar sobre a busca da realidade, no capítulo 13, religião e religiosidade. É um momento tão complicado, tanta gente questionando, existe Deus, não existe Deus, uma cristofobia espalhada pelo mundo, pessoas com dúvidas e recebendo dúvidas, e pais com um diálogo truncado com os filhos, filhos com os diálogos truncados com seus pais, isso você tem várias idades, irmão com um diálogo truncado com o irmão. Então, vamos conversar um pouco sobre isso também. Aproveitar, a gente não pode deixar de falar nesse momento também do Rossandro. Eu não sei quem conhece o Rossandro, mas eu espero que a maioria. Se não, fica aqui o endereço. Eu vou enviar a apresentação para a Marisa depois, para o e-mail dela. E esse trecho do Rossandro, Aprendendo com as Dores, é muito importante. Uma palestra que ele faz pequena, ele tem palestras maiores, tem palestras menores, tem livros, etc., para quem não o conhece, mas eu gostei muito ao ponto de trazer alguns comentários e também vou trazer um comentário aqui sobre a Oksana Masters. Eu não sei quem a conhece, mas ela será apresentada a todos. Vamos começar, quem já sabe, né, como eu gosto de começar o nosso debate, vamos começar falando de Pripyat. Pripyat é essa cidade simpática da antiga União Soviética, com a vida pacata, tranquila, sem nenhum problema, tudo bem. E aí, Pripyat, os habitantes de Pripyat ficaram muito felizes quando viram construir perto deles, a uns 20 quilômetros mais ou menos, uma usina, a usina de Chernobyl. E isso foi muito bom no início, porque, afinal de contas, traria mais empregos, traria mais investimentos, uma movimentação maior na cidade, e isso seria fantástico, né? Isso é o que todo mundo, quando tem uma boa vontade, uma boa visualização, pensa sobre tudo. São aquelas esperanças boas, que às vezes nem sempre se concretizam, mas são as boas visualizações. E aí, né, num teste de segurança na manhã, né, na madrugada, para ser mais precisa, 1h26 da manhã, do dia 23 de abril de 1986, sob a alegação de falha humana, por causa de alguns testes e etc. de segurança, a gente não vai discutir isso aqui, que não vamos entrar nesse mérito, mas sob a alegação de falha humana, ocorreu uma explosão e matou os 2 funcionários que lá estavam. Eles, a empresa, né, os administradores de Chernobyl chamaram o corpo de bombeiro, não avisaram que foi uma explosão na usina nuclear, né, e que um dos reatores explodiu. Não avisaram, esqueceram esse pequeno detalhe, claro. Chamaram o corpo de bombeiro para poder apagar o incêndio. Os bombeiros chegaram de madrugada mesmo, foram correndo, etc. Os primeiros que chegaram não conseguiram conter, né, aquela fumaça, aquele incêndio, e infelizmente logo os primeiros que estiveram muito próximos, com aquelas roupas apropriadas para o incêndio, mas não para uma situação tão catastrófica quanto a de Chernobyl, eles morreram. Muitos morreram ali na hora, outros
começando a passar muito mal, e chama mais bombeiros, então chama mais médicos, chama mais gente, e chama, e vamos chamando a galera, vamos chamando todo mundo. E todo mundo vai chegando, a fumaça subindo, crescendo, aquela situação ficando, tomando uma proporção, né, fantástica, não resolvendo, todo mundo passando muito mal e etc. E aquela fumaça subindo, daqui a pouco vai chamar a atenção dos outros países, porque, claro, a gente silenciou, não contou nada para ninguém, e as pessoas morrendo, e alguém teve a brilhante ideia de repente, tirar a população do local. Mas a gente não conta para a população o que está acontecendo. Vamos tirar os moradores dali, mas vamos falar assim, isso é um teste. Isso é um teste. A gente está fazendo só um teste, se precisar, não vamos contar para eles que eles nunca mais vão voltar. Então, eles saem correndo às pressas, deixam seus animais domésticos dentro de casa, deixam suas coisas, suas roupas, joias, documentos, saem com a roupa do corpo, o que conseguir pegar. A bolsa está com tudo, é com essa que eu vou. Não está aquele documento importante, ficou. Não puderam nunca mais voltar. E por quê? Porque a fumaça subiu de uma forma muito grande e vocês podem ver pelo cursor, aqui foi onde começou o problema, ele se espalha por essas cidades em volta, né? Levando uma fumaça muito grande, chamando a atenção de outros países, tanto que os outros países que começam a reclamar, a noticiar, tipo, vocês estão fazendo alguma coisa aí? O que é que está acontecendo? Porque está chegando uma fumaça aqui, uma radiação muito forte, está chegando uma coisa aqui muito ruim. E eles viram, agora o que a gente faz, né? Então, vida que vai seguindo, etc. E aqui nós temos esse problema. Claro que se a fumaça de Chernobyl subiu e ela entrou em contato com outros países, por que ela não entraria em contato com essa cidadezinha aqui, da Zhytomyr? Zhytomyr, uma cidade também bonitinha, direitinha, toda certinha. E a fumaça veio, passou, e foi e acabou. Certo? Não acabou. Tanto que Chernobyl continua tendo seus problemas até hoje, irradiando até hoje, e as pessoas em volta começaram a ter algumas doenças, começaram a desenvolver alguns problemas, casais também começaram a desenvolver alguns problemas, tanto que crianças nascidas, né, anos após ainda apresentavam, tinham algumas, não todas, apresentavam alguns problemas, mas a maioria apresentou algum tipo de problema, sim. Tanto que a nossa querida Oksana, ela foi abandonada pelos seus pais no orfanato, né? Esse orfanato que hoje é ucraniano, mas na época era da União Soviética, e ela foi abandonada lá. Por quê? Porque a Oksana tinha uma série de problemas. Oksana ela nasceu, né, com esses problemas de uma diferença de perna, as pernas dela tinham, além de sofrer muitas dores, eles tinham tamanhos diferentes, a panturrilha não suportava determinado peso, ela não tinha os polegares, ela tinha 4 dedos nas mãos e 6 dedos no pé. E aí a Oksana foi abandonada lá. Os pais, tipo, não posso cuidar, não tenho como cuidar, vamos deixar com vocês, aí boa sorte, fui. Junto com várias outras crianças, claro. Mas a Oksana, ela teve a felicidade de ser adotada por uma professora de terapia de fala aos 7 anos, né? E essa professora a leva para os Estados Unidos, que era uma professora americana que lecionava numa determinada faculdade, lá. Só que alguns problemas da Oksana eram grandes e graves. Então, a Oksana, infelizmente, teve que amputar uma perna aos 8 anos, acima do joelho, e a segunda aos 13, porque ela tinha muitas dores. Então, você imagina uma criança
tendo já logo cedo, já perdendo as 2 pernas, com uma série de adaptações necessárias. Ela também fez várias cirurgias para transformar esse dedo em um polegar, para ela pelo menos segurar assim, né? Já que ela não tinha os polegares. Isso já seria um problema terrível, a gente já ficaria no canto chorando, porque, vamos falar a verdade, é uma situação extremamente constrangedora. A gente passa por isso, a gente tem vários problemas constrangedores. E a nossa querida Oksana fez o quê? Decidiu que ela ia treinar. Pois é, né? Ela decidiu treinar remo. Já antes mesmo de amputar a segunda perna, ela já estava começando a aprender. Quando ela amputou a segunda, ela não se fez de rogada. Partiu para disputar mesmo e tentar competir. E aí ela teve a dupla dela. Eles ganharam em 2012, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, perdão, de 2012, eles ganharam medalha de bronze. Você vê até que ela tem a mão meio diferente, né? E ela pegou e ficou muito feliz, e isso transformou a vida dela. Afinal de contas, a Oksana, ela estava, além de ser uma moça muito bonita, uma atleta esforçada, ela conseguiu. Só que a dupla dela decidiu parar, não quis mais participar, cansou, por motivos particulares, ele saiu. Ela o que fez? Não parou. Ela decidiu que ia fazer o quê? Country ski. Por quê? Porque ela ia competir com isso também. Ela competiu e ganhou algumas medalhas. E sabe onde é que ela teve em 2016? Isso mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, ela veio, só que ela estava já no cross country, né? Cross hard country, algo assim. Mas ela já estava, não, perdão, é bike hard, algo nesse nível. E ela competindo e indo além, fazendo, tentando, testando. A Oksana não parou. A Oksana não teve tempo de chorar. A Oksana só teve tempo de se lançar, se tornar uma garota propaganda. Por isso que hoje, aos 31 anos, a Oksana continua na sua batalha, na sua luta, na sua força. Essa moça linda que vocês estão vendo, que nasceu com um problema muito sério, advindo de uma coisa que ela não tinha como ter controle, como atuar. E aí a gente olha para a Oksana e começa a pensar, né, aquilo que o Evangelho nos traz. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Ok, antes que a gente comece a cortar os pulsos pensando assim, poxa vida, você está dizendo que eu duvido de mim porque eu não consigo certas coisas? É isso que você está dizendo? Que eu não consigo fazer algo fantástico? Gente, existem coisas e coisas, existem pessoas e pessoas, cada um é atingido de uma forma. Mas ainda, na sequência, vamos ver o que aconteceu, né, com Jesus. E esse trecho, nós vemos Jesus chegando nessa cidade e ele nos narra. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe ajoelhou e lançando-se a seus joelhos, a seus pés, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem de piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus conversa, né, com o espírito que estava ali naquele menino. Hoje nós temos esse conhecimento maravilhoso de saber que o garoto estava sofrendo por causa dos espíritos que estavam ali. Ele era médium, é um médium descontrolado. Nós não vamos nem discutir educação mediúnica naquela época, não é isso. Mas ele era um médium
sofrendo ali os impositivos de outros espíritos. E Jesus, claro, aquele mestre divino, calmo, olha para aquela situação, reconhece de imediato, trata com carinho, conversa com os espíritos, retira-os dali, e o garoto se acalma, como toda pessoa que passa por um atendimento mediúnico necessário, por uma desobsessão necessária, ele segue a vida, o garoto. Não nos é narrado mais o que acontece. E aí, claro que os discípulos, vendo aquilo, correm para Jesus e questionam. Quantos de nós já não estivemos numa reunião mediúnica e já não questionamos, né, o nosso doutrinador, o dirigente da reunião, por que a gente às vezes teve essa ou aquela dificuldade, por que a gente não conseguiu isso ou aquilo? E aí os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, né? Porque nós, os outros discípulos, porque nós, os discípulos, que estamos acompanhando Jesus, que estamos ali lado a lado com ele, por que nós não podemos expulsar esse demônio? O que aconteceu? O que fizemos nós, né? Ou o que não fizemos nós, que não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus, com aquela calma soberana, responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Juro que quando eu era criança, eu era católica, eu vi isso, eu falei: eu tenho fé. Montanha, sai, sai. Claro que a montanha não saiu, evidente que a montanha não saiu, ela não ia sair, porque não era isso que Jesus estava dizendo, mas eu li literalmente, eu falei, cadê? E aí eu comecei a duvidar da minha fé. Agora eu sei por que a gente se dá tão bem. Nós somos doidinhas, fiz a mesma coisa. Pois é. Aí eu falei, gente, eu não tenho fé. Ai, que horror, que vergonha. Não vou nem contar para ninguém que eu não tenho fé, né? Porque eu tô lá, tô sempre. Na época era católica, como eu disse, então participava do grupo jovem, tô lá na missa todo domingo e etc, no coral da igreja. E não vou nem contar para ninguém que eu não tenho fé, porque eu tenho até vergonha, porque eu não mudei a montanha do lugar, eu nem entendi quando o padre fez a homilia. E aí a gente começa a se perguntar, mas afinal de contas, o que é fé? Né? Porque se eu não tenho, o que é fé? O que é fé, afinal de contas? Ok, tirando o que o dicionário explica. Eu quero saber dentro da gente. O que quando a gente começa a se perguntar, quando a gente verdadeiramente começa a se questionar, e se a gente começa a responder sobre o que é fé, a gente começa a perguntar assim, e afinal de contas, o que é que a fé é capaz de fazer? Olha para a janela, olha para o noticiário, confesso que eu não assisto, mas olha para o noticiário, olha para a janela, olha para uma série de coisas. O que a fé é capaz de fazer? O que está acontecendo? E se ela é capaz de fazer isso ou aquilo, quais são os benefícios da fé? O que a fé traz? Isso é muito bom para até adolescente começa a se questionar, né? Ah, você está querendo que eu tenha fé? Que fé? Quais são os benefícios da fé? Fé para quem está morrendo, fé para quem está desesperado, fé para quem não tem mais esperança e expectativa. Eu sou super-homem, estou no início da vida, eu vou caminhar, eu vou simplesmente transformar o mundo com o poder dos meus olhos. Nada como assistir televisão a ver os desenhos animados. E o que significa ter fé? Essa é uma questão muito mais complicada também para nós, porque a gente tem que questionar todos os dias tudo isso. E Joana, maravilhosamente, nos traz que toda enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes do cerne do espírito, herança do passado evolutivo, quando os instintos básicos dominantes
governavam todas as suas ações. Não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de lhe permitir o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo, e o sofrimento não existiria. Porque isso é verdade. Por que a gente tem que sofrer? Vem cá, eu passei por tudo isso agora. Eu preciso, quando reencarnar, preciso sofrer novamente? Eu preciso passar por uma situação complicada. Por que eu preciso sofrer? Eu acredito em Deus. Para quem acredita? Quem não acredita? Eu nem acredito em Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Ela é a culpada? Ele é o culpado? Não interessa. Por que eu tenho que passar por isso? Mas Joana de Ângeles nos diz isso. E é interessante também. Por quê? Porque, na verdade, esse já Rossandro nos falando, né? Um dos sintomas que nos fazem mal é que vivemos atualmente do sonho de ser feliz para sempre. A gente não pode ser triste, a gente tem que ser feliz. A minha ilusão é que eu sou feliz todos os dias. Todos os dias eu sou contente. Nada pode me aborrecer. Nada. Eu não tenho problema de cartão de crédito, eu não tenho problema de fim de relacionamento, eu não tenho problema de abandono de filho, de abandono de pai, de abandono de mãe, eu não tenho problema de traição, de amigo, de cônjuge, eu não tenho problemas políticos, eu não tenho problemas de saúde, eu não posso ter nada de ruim, porque nada de ruim pode me acontecer, porque na realidade eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não faço nada, mal nenhum a Deus, mal nenhum a ninguém. E fulano, tá bom, isso eu sou uma pessoa mal e fulano é uma pessoa tão boa, por que alguma coisa pode acontecer de ruim para ele? E a intenção é que nada aconteça de ruim. Mas a verdade é que a vida é naturalmente oscilante. Eu digo que nós temos provas diárias, e a prova é surpresa, então você tem que estudar todos os dias você tem que estar estudando. E aí você tem uma prova aqui, outra prova ali, essa você passa, aquela não, essa sim, essa não, essa sim, essa sim, essa sim, essa não, porque a vida é naturalmente oscilante. As coisas acontecem. E como é que a gente começa a descobrir, quando é que a gente começa a analisar quando essas coisas acontecem? O Rossandro, ele dá um belo exemplo. Ele cita 2 lutadores de boxe. Ele diz assim, imagina 2 lutadores. Eles estão trabalhando, estão suados, eles estão se esforçando, eles estão dando tudo de si. Aquele é o momento deles, aquele é o momento pelo qual eles passaram um tempão treinando. É a mente, o corpo, é o espírito se esforçando. Esse é o momento. Bate o tempo derradeiro, é agora, acabou. Eles estão cansados. E aí, aquele momento que você aguarda para ver se deu tudo certo ou se não deu certo. Na hora que é anunciado, o vencedor encontra forças para vibrar. O vencedor, na mesma hora, fala, consegui! Que bom! Que bom! E aquele que perde tem todo o peso ruim. A bigorna cai em cima dele. É um horror. E por que isso? Ele ainda nos diz. Porque nós aprendemos muito mais nos dias ruins do que nos dias bons. É a forma que o nosso cérebro tem para nos dizer que não quer passar por aquela situação de novo. Quem teve problema com o cartão de crédito, quem teve problema de traição, quem teve problema de abandono, quem teve o carro quebrado em algum momento, no meio da estrada, no meio de uma situação constrangedora, não quer passar por aquilo de novo. Quem já foi assaltado não quer passar por aquilo de novo. Você lembra até muito mais disso do que daqueles passeios maravilhosos que você já fez por aí em vários lugares e nem teve nenhum problema. Foi tudo divino, foi tudo fantástico.
E aí, nesse momento complicado, e o nosso cérebro já nos induziu bastante de, tá vendo? Tá vendo? Você tem 3 alternativas. Alternativa 1, eu culpo os outros pela minha dor. Não sou eu que estou errada. Não fui eu que errei. Eles erraram. Eles erraram comigo. Me treinaram mal, me deram informação errada, me mandaram para o lugar errado. A minha desculpa vai ser culpar os outros. E aí eu descarrego em todo mundo tudo que eu posso, todo o meu mau humor, toda a minha má vontade, minha mágoa, meu ódio, eu descarrego no próximo. Porque eu tenho que culpar alguém pela minha dor. A segunda possibilidade é nos desculpar. Se eu não encontrei ninguém para culpar, também eu não fui. Eu que não fui a culpada. Não fui eu. Que isso fique claro. Ou a gente tem uma outra alternativa, que é a de aprender, a de analisar. O que é que eu fiz? Eu perdi a concentração. Eu, quando fiz a prova para a juíza, eu estava lá abaixada. Cara, eu estava muito afiada, eu estava vindo com muita disposição. Abaixada que eu quero dizer que eu estava com a cabeça na prova, né? E lá estou eu, totalmente concentrada. Eu não vi que as 4h30 passaram assim. Não percebi. E, de repente, me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu falei, cara, eu vou lá rapidinho e volto. Vai ser bom, porque depois, quando terminar, vai lotar, vai ter fila. E se eu for, eu volto em 3 segundos. É coisa rápida. Aí, quando eu levantei, a cabeça, senti o pescoço todo dolorido. A cabeça para baixo. Ok, vamos lá. Aí, eu fui no banheiro, voltei, tudo dolorido, não sei o quê. Aí, volto. Gente, foi a pior coisa. Não façam isso, tá? Simplesmente eu aprendi que você se desconcentra, que você perde o foco. Aí você acha que você está mais inteligente, que você, no meio da prova, em vez de estar cansada, você está mais inteligente, que agora você escreveu tudo errado, que você tem que escrever tudo certo. Não façam isso. Não façam isso. Então, eu recomendo, não façam. A gente aprende certas coisas, a gente tem que fazer. Por quê? Porque isso dói. Quando o resultado sai, isso dói. E a gente não quer sentir essa dor de novo. Aí você se lembra, eu ouvi uma história de um pastor e eu achei muito legal, que era assim, o homem trabalhou a vida inteira. E aí ele chega, quando ele desencarna, quer dizer, o pastor não falou desencarna, né? Ele fala quando o homem morreu, ele está lá no limbo, e ele tem que decidir para onde ele vai. Ele leva uma vida regular. E aí ele chega e, quando ele está assim parado, ele vê de um lado o céu. E os anjos e santos todos falando, vem para cá. Aqui que é bom, aqui está bom. E do outro lado, o demônio assim. Calado, não fala nada. Parado, olhando. E o homem lá em cima do muro, olhando. E os anjos e os santos, venham. E o demônio lá. Aí um sábio passando por ali, virou para o demônio, né? Viu aquela situação, para e pergunta, seu demônio, seu diabo, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. O senhor não disputa almas? Se o senhor disputa almas, por que o senhor não está brigando por essa aí também? Porque, afinal de contas, ele está parado ali na dúvida. Ele falou, só o fato dele não ter fé, estar na dúvida ali em cima, eu já estou ganhando. Ele já está no inferno. Ele já não acredita que o lado de lá possa ajudá-lo. Eu já estou ganhando. E isso é o que a gente passa diariamente. Quando a gente duvida da gente, quando a gente duvida de Deus, quando a gente duvida da situação, a gente já vive um inferno. A gente já não tem mais o que fazer. E aí diz a Joana, se não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de lhe permitir o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo, e o sofrimento não existiria.
O sofrimento existe para você aprender o que é amizade, aprender o que são as pessoas importantes na sua vida. Ciência e religião adquiriram ao longo do tempo características distintas, segundo concepções de natureza filosófica, sociais e ciências políticas e econômicas. E aí? E o que a gente faz? A gente descobre que, na realidade, no caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Gente, se você acredita em Deus, não tenha vergonha de assumir isso. Se você é espírita, não tenha vergonha de dizer que é espírita. Se você não é, não precisa mentir. Você não precisa empurrar na garganta da pessoa o que você acredita, o que você não acredita. Eu adorei o comentário da Marisa. E por que eu adorei aquele comentário inicial? Porque a gente, às vezes, finge. A gente finge uma situação porque a gente não quer ser mal julgado. E aí você começa a sofrer. Você começa a passar mal, você vai se interiorizando, você começa a ficar neurótico. Neurótico disso, neurótico de cor. Nós estamos vivendo um bombardeio tão grande que, ultimamente, as pessoas estão se separando pelas cores. Preto e branco, cor de roupa, cor de política, cor de casa, a minha casa tal, a sua casa tal, a minha religião tal, a sua religião tal. Isso não existe, gente. Somos todos filhos de Deus. Ninguém é obrigado a acreditar na religião do outro. Ninguém é obrigado a isso, mas nós somos irmãos. Não importa cor de nada, de roupa, de pele. Somos todos irmãos. Orientação sexual não interessa. Interessa que nós somos irmãos. Se a pessoa é boa ou não, é isso que importa. Se ela acredita nesse ou naquele político, olha a leitura que a Marisa fez. Outra coisa, gente. Não interessa, interessa o que você é, o que você faz. Se você faz para agradar ou se você faz porque você acredita. Quem não se lembra dessa cena aqui do Michael Corleone, no Poderoso Chefão, batizando o filho da irmã? O filho da irmã. Então ele está ali naquele rito, está ali na igreja, acreditando em tudo, dizendo, participando, respondendo para o padre que estava ali perguntando para ele se ele acreditava em Satã, ou se ele renunciava a Satã, porque ele estava representando ali o bebê, e ele pega e diz que sim, ele acredita, ele renuncia a Satã. Mas aquela religião estava tão sem religiosidade dentro dele, aquilo ali era tão patético para ele, né? Assim, se torna patético para ele. Ele estava participando de um teatro na cabeça dele, porque ele adotou uma fórmula, mas ele mesmo não acreditava. Ele estava tramando o enterro, né? A morte do marido da irmã. E aí ele vive nesse momento uma tristeza, porque, olha só, ele diz que renuncia, mas olha como é que ele está uma casca. É a casca. O ator foi fantástico nessa hora, porque ele passa para a gente. Quando você não acredita naquilo que você está fazendo, quando você não põe a fé naquilo que você está acreditando, no que você está fazendo, você simplesmente tem uma vida esvaziada de esperança, sem convicção, de profundidade, sem madureza espiritual, porque a manifestação da fé íntima, ela desaparece. E isso não pode desaparecer na gente. A gente tem que acreditar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos tendo. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais, conseguem combater doenças e superar adversidades com mais facilidade. E aí nós vamos ver que a religião se destina para quê? Para o conforto moral, para a preservação dos valores espirituais dos homens. É para isso que existe a religião, para dar fé. As religiões estimulam algo essencial para o ser humano, o espírito de comunidade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos, estão cercados de outros que têm a mesma fé,
que o ajuda a superar a depressão e os problemas da vida. No meio dessa pandemia, quantos de vocês não se reuniram para poder falar no WhatsApp, no Zoom, no e-mail? Quantos? Eu recebi um monte de mensagens da Marisa, recebi vídeo, recebi música, recebi um monte de informação. Gente, vamos nos comunicar. E aqueles que não acreditam em nada? Já pararam para pensar? A pessoa mingua. Ela mingua. Porque a religião é que nos dá esperança. E a nossa religião é maravilhosa, porque ela nos explica o que está vindo. Tem uma passagem até brincalhona do homem, desse mesmo pastor, que é um homem conversando com Deus, ele aproveita, vira para Deus e fala assim, Deus, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é 1000 anos para você? E Deus, com aquela paz e tranquilidade, responde, 1 segundo, meu filho. Ah, o homem vai e pergunta, mas Deus, e 1 milhão? Aí Deus responde, 1 milhão, meu filho, representa 1 centavo. Ah, então, que tal, Deus, você me dar 1 centavo? E Deus pega e responde, claro, meu filho, espere só 1 segundo. Somos nós. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos, porque queremos, que tudo aconteça rapidamente. Infelizmente, as coisas não vão acontecer tão rapidamente assim. É indispensável que a gente opere transformações internas. Que essa dor que a gente está reparando, que a gente está sentindo, ela resgate o nosso erro, ela transforme a nossa vida. É por isso que quando a gente conseguir compreender, a gente passa por essa jornada melhor. E esse texto traz. A Joana fala isso para a gente. Quando, porém, as dificuldades se te fizerem mais severas, recorre à oração que te vinculará aos dínamos superiores da vida, de onde aurirás forças e resistência para superar a fase angustiante. E qual é a fase angustiante? Todas, porque nós temos várias. Estudos provam que pessoas que estão presas às drogas, aqueles que têm algum tipo de religiosidade, eles conseguem passar por isso melhor, porque o poder da oração transforma a vida deles, transforma a sua visão, transforma aquilo que você está sentindo. Não se perca nisso. Não se perca. E você vira e fala, tudo muito bonito, Valéria, mas aí eu tive Covid. Você sabe quantas pessoas morreram de Covid? Sabe quantas pessoas morreram de câncer nesse período? Sabe quantas pessoas ficaram presas? Quantas pessoas passaram fome? Quantas pessoas tiveram seus negócios fechados? Quantas pessoas perderam o emprego, Valéria? Você sabe disso para você estar assim falando tão bonito? Aí eu digo para você uma coisa que não sou eu que diz. Quem diz é Joana. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. A mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre nivelar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Esperança. Aí você vira e fala, ok, você falou, mas a boa não me consolou. Então, vamos lembrar de Jesus curando a hemorroísa? E nem foi ele, foi ela. Foi ela que se curou. Foi ela que acreditou tanto, o desespero que ela passou naqueles 11 anos, com aquele problema. Sabe o que é você poder não sentar em nenhum lugar, não poder se relacionar, ter gasto todo o seu dinheiro com pessoas que não te curaram? E por que eu digo que você não pode sentar em qualquer lugar e não pode se relacionar? Porque para os judeus ortodoxos, mulheres que estão menstruadas, elas são impuras, então elas não podem nem sentar, não podem estar no mesmo ambiente. E ela toca na bainha da roupa dele, ali no meio, porque ela não poderia tocar nele. Ele é um homem, ela é uma mulher, e ela está com sangue, ela está menstruada nesse tempo todo. Uma menstruação doentia. Mas ela acreditava tanto, ela estava tão desesperada. Ela chegou num momento de tanto desespero que ela isso nada. E aí ele pegou e disse para ela, a tua fé te curou, porque ela tirou uma virtude dele. E aí você vira e fala, mas foi um caso. Mas eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Meus irmãos, nós estamos na arena. Não repararam, não? Estamos numa arena. Não pedimos para dar esse testemunho, fomos preparados. Da mesma forma que aqueles cristãos foram preparados para dar esse testemunho naquele momento, somos nós agora preparados para dar o nosso testemunho. Felizes aqueles que tiveram Covid e se curaram, porque eles vão testemunhar e vão falar para as pessoas. Eu tive, eu me curei, eu estou melhor. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor. Triste são aquelas perdas que nós tivemos, não só pelo Covid, mas por muitas outras doenças. Mas aí a gente tem que dar para esses nossos irmãos, não aquela frase, aquela fé que a gente sabe, principalmente se for espírita, ele já sabe o evangelho, não é isso que a gente tem que dizer, a gente tem que dizer aqui do coração. Ô, meu irmão, você sabe que a separação é momentânea. Você sabe que é um pouco só. Você está dando esse momento de testemunho, essa pessoa que partiu está dando esse momento de testemunho. E nós estamos aqui para dar nosso momento de testemunho. Nós, quando encarnamos, nós sabíamos que nós estávamos fazendo. Nós fizemos esse contrato, nós falamos, Deus, Jesus, crê que eu estou preparado. Crê que eu posso, crê que eu vou dar meu testemunho. Eu não vou estar na arena, eu não estive na arena, mas eu estou na arena hoje, na arena das notícias e fake news, na arena das brigas, hospitais, na arena das brigas entre as pessoas. Eu não posso dizer a verdade, porque se eu não for politicamente correto e eu não aprendi dessa forma, e agora como é que eu falo? Eu não sei nem mais escrever. Esse é um problema que está dentro da gente. Então, o que é que vai me salvar nesse momento de desespero? O que é que vai aliviar meu coração nesse momento? É a fé. É acreditar que a minha religião me explica o que é que vai acontecer. Isso é que vai me dar fé. É saber que eu não vou voltar para o nada. É saber que se eu desencarnar, eu vou encontrar um monte de gente querida e eu quero voltar para esse planeta. Esse planeta está em transformação. Eu estou passando de provas e expiações para regeneração. E eu sinto muito, eu quero voltar para cá. Eu não quero ir lá para o primitivo, onde eu olho para algumas pessoas e eu digo assim, amigo, se você não mudar, você vai para né? E se eu não fizer alguma coisa, eu não consigo nem voltar para cá. E eu quero voltar para cá, para uma condição melhor, eu quero participar dessa construção, sim. Eu quero participar dessa construção. E a gente tem que dizer que quer participar. E quando Jesus fala que se a gente tivesse a fé, nada seria impossível para a gente, é porque nada é impossível, porque nós somos deuses. Primeiro a gente tem que entender a montanha, né? Como eu e a Marise, a gente estava lá naquela dúvida, que a fé faculta a esperança na realização das promessas do Senhor, e se não tiver fé, o que espereis? Se não é a fé do Senhor, se não tem fé, qual será o vosso reconhecimento? Portanto, o vosso amor. E aí, a montanha que a gente pode transportar é muito grande. As montanhas da fé são as montanhas que nem a Oxana, aquela menininha com as perninhas tortas, com os 6 dedos em cada pé, com os 4 dedos em cada mão, abandonada pelos pais, de rejeitada no orfanato, até aquela pessoa que acreditou em si, foi à frente e conquistou porque ela teve fé nela. Ela acreditou que não era impossível mudar essa montanha, que ela ia vencer, que ela ia ser diferente, que ela ia fazer a diferença e trazer para a gente a diferença. É isso que a gente precisa. E se você tem dúvidas, meu irmão, lembre-se daquele nosso querido amigo e irmão. Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me. Ajude-me a lembrar que os seus planos são melhores do que os meus. Com a minha visão tão diminuta, eu preciso entender que Deus sabe o que está fazendo
Se ele está no leme, como eu digo, eu tenho que acreditar nesse capitão. Eu tenho que acreditar que ele está pilotando direito esse navio, que ele está conduzindo essa nau com força. E que ele está falando, calma, minha filha, eu sei o que está acontecendo, mas eu quero que você também participe dessa transformação. Eu quero que você também acredite em mim e demonstre isso. Meus irmãos, isso foi um mero debate, isso foi apenas um bate-papo. Eu espero que vocês também tenham fé, porque a fé é aquilo que nos transforma. E a pergunta é, o que é fé? Eu deixo para vocês, cada um, para poder responder. Muito obrigada por esse momento. Maria, muito obrigada, amigos. É com vocês. Oi, liga o microfone. Eu? Muito obrigada, Valéria. Foi maravilhoso. Eu não quero falar em primeiro lugar, porque eu sou suspeita, porque eu sou sua fã. Então, eu vou perguntar para os meus amigos quem está com vontade de falar. Eu. Então, a palavra é sua, Luciano Hefner. Obrigado, Marisa. Olha, o Valério fez aqui algumas anotaçõezinhas, né? Também, Marisa. E vou te confessar uma coisa para todo o grupo aqui, que isso aí é um segredo de Estado. Eu nunca assisto aos vídeos que eu gravo. Esse vai ser o primeiro em mais de 100 vídeos que eu vou assistir novamente. Nossa, obrigada. Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque eu acredito piamente na força do pensamento positivo. Piamente. No otimismo, no alto astral, isso também transforma o ser humano. E esse assunto que você nos trouxe, a fé, de uma forma tão positiva, né, tão objetiva e tão pragmática mesmo. Porque sabe aquelas coisas poéticas das religiões que embevecem a alma dos homens e acabam embebedando as almas dos fiéis. Essa é a verdade. Bom, vamos lá. Você falou das neuroses, né? Que o homem hoje vive a neurose, hoje não, sempre viveu, a neurose dos modismos, das convenções sociais. Das convenções religiosas também não. Por quê? E aquele que, até brinquei no chat, né? Falei, graças a Deus eu descobri que eu não sou neurótico. E eu não sou neurótico. Eu nunca vivi dentro da caixinha. Eu pago um preço alto pra caramba, porque eu não sou compreendido. Aqueles que vivem fora da caixa não são alcançados. E nem por isso deixa de ser irmão de caminhada. Não é, Marisa? Outra coisa, a gente tem a sensação que é Dom Quixote, né? Que te mata um moinho por dia. Por falta da compreensão. Se nós entendermos que o melhor de todos os homens foi levado à cruz por aqueles que o seguiam, a opinião pública de quem o seguiu o condenou, quem somos nós para nos alvorarmos de sermos iguais a todo mundo, porque todo mundo quer que nós sejamos iguais a todo mundo. Nós somos indivíduos, nós não somos divididos em dois. Nós somos uma coletividade na medida que nós somos conscientes que todos nós fazemos parte dessa grande família universal, como muito bem colocou você, somos irmãos. Mas aqueles que se arvoram de, eu quero ser igual, porque eu quero beber Coca-Cola, eu quero ir lá naquelas lanchonetes de marca, todo mundo igual, isso é massa de manobra. E ninguém quer fazer diferente. Porque fazer diferente custa um preço alto. Sermos criativos, sermos quem nós somos, no mundo em que vivemos hoje em dia, é um risco que nós corremos, mas que vale a pena, porque a consciência vai estar tranquila. Outra coisa, você falou que a religião realmente é um conforto moral, sem sombra de dúvida. E você falou também dos testemunhos. Nós temos, todos nós aqui, temos amigos de várias religiões, amigos mesmos de várias religiões.
Mas fazendo uma análise rápida na sua fala, eu percebi o seguinte: dentro das religiões de alguns amigos que professam as mesmas, tem uma que especificamente me faz perceber um brilho no olhar desses religiosos. E são pessoas que eu conheço. Os evangélicos trazem uma luz, uma fé em Jesus, da forma como eles creem nele, nós não entendemos por quê. Mas que possivelmente, talvez, hoje, na atual encarnação, na atual existência, seja a primeira vez, ou estejam de fato seguindo Jesus da forma deles, ou que sejam aqueles que perseguiram Jesus, ou que sejam aqueles que nunca ouviram falar dele. Isso é um panorama geral, né, para nós analisarmos. E reforço o que eu disse, os meus amigos evangélicos trazem um brilho no olhar que alguns de nós, companheiros aqui, não conseguem trazer. Aí entra o componente da fé. A fé inquebrantável, a fé em dias melhores, o pensamento positivo, essa fé que move montanhas de dificuldades e problemas. Olha, foi um trabalho de um alcance e de uma alegria, uma irreverência que alguns dos nossos companheiros mesmo, criticariam, porque não te alcançam. Porque não percebem. Eu fui muito criticada mesmo. Sim, mas é verdade. Porque não conseguem perceber que a coisa vai além. Que a mente cria, que a mente associada com a fé transforma a vida das pessoas, a própria vida. Essa coisa de ficar engessado dentro da caixinha das religiões, cara, isso atrasou a humanidade em 1.700 anos. Começa por aí. E para fechar a minha fala, que eu também sou empolgado, o cérebro. Muito obrigado por trazer o cérebro para o tema da questão dessa tarde. Muito obrigado. Que muitos ignoram o cérebro. Não sabem que é uma máquina, que é um biocomputador que pode avançar o ser humano, como pode retardar o seu progresso, a sua evolução. Estudem o cérebro. Estudem programação neurolinguística. Estudem neurociência, ainda que de forma amadora. Estudem. Vocês não têm noção do avanço que vocês vão dar. Falei demais. Obrigado. Sou seu fã também. Não, então, isso é um fato. Você falou uma coisa muito certa. O cérebro, olha, ele dá cada peça na gente. Sabota. E olha, é uma coisa... Ter fé, e amar Jesus, amar o próximo, não é você se rasgar e se jogar no chão todos os dias porque você tem uma condição um pouco melhor ou não. Gente, está lá no livro dos Espíritos. Se todo o dinheiro do mundo fosse dado para todo mundo, ficaria todo mundo no mesmo patamar? Não. Quem tem essas provas, tem provas diferentes, de formas diferentes de atuar e atuar próximo aos outros. Filhos de outrora, está nosso momento de provar que nós temos fé. E a nossa fé tem que transbordar alegria. Não é a gente chegar e falar, eu acredito em Deus, eu sei que jeito é Deus. Não. Acredita. Tem um amigo aqui que tem uma mãozinha levantada. O seu Dalto Carreiro, lá do Frei Luiz, quer falar com você. Seu Dalto, pode abrir seu microfone. Vai, Dalto. Oi, querida. Tudo bem? Boa tarde para todos. Eu cheguei um pouco atrasado no estudo e já acho que uns 15 minutos já de tempo já. Valéria, eu queria parabenizar você pela tua palestra, porque a Marisa sabe, o grupo inteiro sabe que a nossa atividade nos obriga até a assistir aí uma média de 15 palestras mensal, né? Então, a gente tem dos mais modestos ao ícone, que foi o Divaldo Pereira Franco, né, o palestrante da gente lá do Freire. Então, a gente tem assim, um poder de analisar mais ou menos as pessoas que trazem os assuntos que são bastante interessantes e aqueles que, muitas vezes, pessoas com uma capacidade muito grande trazem assuntos que não são muito felizes, né, na exposição que eles fazem. Você está dentro daquele padrão, eu gosto. É um espírita... Sim, você é um espírita moderno, fora da caixinha, como falou o Luciano, como é Marisa, como é, enfim, né, Zé Luiz. O nosso grupo, né, esse grupo ele tem uma
uma sensatez enorme. Ele tem uma maneira de se comportar diferente do crente, no geral. Aquele que tem aquela fé desenhada, porque Jesus, porque a consciência, né? Então, nós desse grupo, a gente tem mais uma certa consciência do que é viver. Nós estamos aprendendo o que é viver. Você traz os seus argumentos, os seus assuntos, pelo menos acho que é a segunda vez que eu te assisto, é de uma forma do cotidiano, aquilo que a gente vê todos os dias, aquilo que a gente passa todos os dias, que a gente está dentro, inserido nesse contexto, nesse cenário, e pincela com as coisas de Jesus de uma forma muito interessante, ao meu ver. Eu te agradeço, Paulo. Lindo. Adorei sua palestra. Nenhum de nós faz nada sozinho, né? Claro que a ajuda dos amigos espirituais é imprescindível. E eles estão muito ao meu lado, muito ao lado de todos vocês, com certeza. Então, nesses momentos, eu agradeço muito quando eles vêm. E saiba que as palavras de vocês são importantes, mas eu acho que mais importante é vocês estarem aqui nesse momento, num sábado feriado, né? Entre feriados, vocês poderem dispor desse momento para estar aqui. Eu agradeço muitíssimo e agradeço principalmente a espiritualidade amiga que pôde nos reunir. E isso, para mim, é fantástico. Não tem preço. Obrigado. Parabéns. Parabéns mesmo para você. Muito obrigado. Alguém quer falar mais? Obrigada, seu Doc. Saudade do senhor, viu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém? A Cláudia Fogaça. Abre seu microfone, Cláudia. A Cláudia é a nossa companheira lá de Valença. Fala, Cláudia. Boa tarde. Eu tava começando a escrever lá no chat. Estou aqui pensando, porque quando que a fé vira presunção? Boa pergunta. Quando que assim, porque é muito doido isso, né? Porque você ter fé é você acreditar que você vai ser beneficiado por aquilo que você merece, obviamente, né? Não posso querer plantar morango e colher laranja, né? Bom, mas tem uma coisa da presunção de tudo. Não, eu acredito que vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Pô, mas tem coisa que, né? Então, é um limiar que eu queria entender mais, entendeu? Assim, muito boa a sua pergunta, Cláudia. Gostei. Achei bem apropriado. Na minha opinião. Adorei também. Né? Adorei essa pergunta. Eu também. Eu quero quero dar pitaco nisso aí também. Eu acho assim, certo. Eu acredito que Deus está me protegendo. Desde que começou essa pandemia começou, eu estava em Paris, para você ter uma noção. E o presidente Macron lá, na época, ele não deixou ninguém usar máscara. Por quê? Porque ele não acreditava em máscara. Naquela época, ele recolheu todas as máscaras para discutir se a máscara era boa, se ela não era boa, se ela estava certa, se ela estava errada, qual era a máscara que servia, a máscara que não servia. Ele ainda não tinha dito que podia ficar preso em casa, podia estar pelo aberto, todo mundo restaurante, etc, etc. Eu viajei com 2 italianos, passando muitíssimo mal dentro do avião. Eu olhava para o lado assim, tipo, os caras estão mal, né? O que será que eles têm? Eu não estava muito a par, como eu disse, eu não assisto muito jornal. Eu assisto algumas coisas porque eu tenho minhas opiniões a respeito da propaganda maciça que a gente sofre, né? Desse bombardeio que a gente sofre diariamente. Então, eu e minha família viajamos, não tivemos. Claro, quando estava lá, decretou tudo e etc. e tal, a gente voltou. Eu saí quase todos os dias, eu não fiquei em casa por motivos particulares. Eu acreditei
que tomando as precauções necessárias e agindo da forma necessária, mas principalmente levando o meu espírito sempre bem, sempre estando com fé e confiança, eu conseguiria passar por isso. Mas não me descuidei, veja bem. Eu acho que presunção seria eu acreditar que Deus estaria me protegendo e fazer que nem algumas pessoas, para aparecer, para mostrar, saíram lambendo maçaneta, tampo de vaso, e etc, etc. Isso, para mim, já é loucura mesmo. Ainda pega o bicho e trava e prende o bicho, porque pessoas que tomaram cuidado, se precaveram, pegaram. Então, assim, a pessoa que faz isso é um alucinado. Mas aí é uma opinião minha, mas né, vai que respeita, trata com carinho. Agora, a presunção é, nem preciso estudar. Eu vou passar, Deus é por mim. A prova é amanhã. Nem preciso dormir, eu preciso me cuidar, Deus vai me cuidar. Não, aí a fé é, pai, se eu não passei, é porque e eu me preparei, mas se eu não passei, porque o senhor sabe que talvez não fosse melhor nem para mim, nem para minha família. E é uma coisa que eu sempre falo. Quando eu não consigo, eu viro e digo, Deus, se for para o meu bem e da minha família, que eu consiga. Se não, tira do meu coração, joga para o alto, porque tem que seguir o caminho, que não seria bom. De alguma forma não me faria bem. Na minha opinião, uma coisa é ter fé, seria isso que eu te falei. E eu não peguei, graças a Deus, não peguei Covid, não tive nenhum problema. Fiz meus gargarejos toda vez que eu entro. Meu Deus, temperatura, gargarejo e nada. Mas também não fiz essas loucuras. Então, assim, na minha opinião, seria isso. Marisa, você disse que quer completar. Seu microfone está fechado, Abre o Marisa. microfone, Marisa. Valéria, você sabe que eu sou sua fã, adoro tudo que você fala, você está muito certa, mas eu não quero comentar agora. Mas eu vou falar uma coisa fantástica que você já fez aqui nesse grupo. Nós temos uma companheira que fez voto de silêncio. Tem os motivos dela. E ela acabou de levantar a mãozinha que ela quer falar. Fala, Nádia. Fala, Nádia. Abre o seu microfone. Nádia, eu vou te confessar um negócio. Queremos te ouvir, Nádia. Nádia, sabe que eu já peguei uma irmã, né, na mediúnica, que ela tinha feito voto de silêncio, e aí como é que eu ia passar para o doutrinador, que a espírito que estava comigo tinha feito voto de silêncio, e ela não podia falar. É justo. Oh! Meu voto de silêncio, na verdade, Valéria, é porque eu estou numa fase muito meditativa, muito de avaliação, por que as coisas estão acontecendo, da forma como estão acontecendo, e como eu tenho que me comportar, e qual é a lição que eu tenho que aprender. E como proceder para passar nessa prova. Então, você falou uma coisa que é muito importante, e eu sempre falo que o universo não se dobra à nossa vontade. Não é só pensamento, é pensamento e ação. E você acabou de corroborar isso. Então, te agradeço por você ter corroborado, fortifica o que eu penso, que não é só pensar, é pensar e agir dentro da razão. Obrigada, Valéria. Sempre um prazer te ouvir. Obrigada, muito, muito bom o seu comentário. Agir dentro da razão, isso é ótimo. Antes da gente sair levantando as bandeiras e se atirando aí para cá, para lá, colar, né? A gente tem que analisar as nossas ações. Por que está acontecendo? Quando a gente faz essas viagens interiores, elas são tão boas. Às vezes a gente não quer ver muita coisa, não, né? Às vezes a gente passa assim, né? Passa meio batidinho ali, passa meio batidinho aqui, mas o que a gente vê e a gente já trabalhar já é muito bom. E quando a gente consegue ver tudo e trabalhar tudo bem, show de bola. Raquel, você está muito quieta, é isso mesmo?
A Maria Raquel está muito quieta. Viu? Ela já me conhece, Raquel. Eu estou só embevecida, só olha, me alimentando. Não tenho comentários, meus companheiros já perguntaram e já acentuaram o que eu gostaria de ter ouvido, então ficar sendo repetitiva não é uma coisa boa. Mas, olha, eu já aplaudi, escrevi no chat assim que acabou. Maravilha! Que bom, fico feliz. Fico muito feliz. Muito. Gente, eu queria, com a liberdade da Marisa, se ela permitir, eu queria dar um abraço coletivo para o Cláudio hoje. Peraí, deixa eu chamar o Cláudio, que ele está ouvindo. Chama seu pai. Chama seu pai, por favor, ele está ouvindo. Eu vou chamar o Cláudio. Ele está ouvindo, mas ele está lá do lado de fora. Meu filho foi chamar. Então, eu vou fazer meu comentário antes desse abraço. Valéria, você sabe que eu tenho 4 filhos. Tem o Matheus, que está aqui na sala, e tem outras 3, aqueles 3 que você bem conhece, que são céticos com relação a Deus. A Jade, ela tem dificuldade de entender a fé. E um dia eu disse para ela assim, mas eu disse no impulso, depois eu fui me embasar para ver se eu tinha falado besteira. Eu falei, minha filha, fé é o que impulsiona a gente para frente, entendeu? É aquela coisa que fez o Louis Pasteur acreditar que mesmo ele não vendo, existiam bactérias ali naquela coisinha. E ele não via, mas foi aquilo, assim, aquela certeza daquilo que ele não via que fez ele descobrir que tinha. E aí foi nascer a penicilina, foi nascer as coisas boas, foi nascer tudo que o ser humano faz desde que ele tomou consciência de que ele é um ser atuante. Tudo é movido pela fé. E fé não tem nada a ver nem com religião, nem com religiosidade. Porque fé é essa coisa que cutuca a gente por dentro assim e faz. Ontem eu falei isso, a gente aqui fez um culto ontem à noite, um culto do Evangelho extraordinário. Ele estava falando, fé é aquilo que impulsiona uma mãe que está sem dormir, acordar no impulso e dar de mamar para o seu filho. Isso não é instinto, é fé. Porque quando ela não está bem, ela não levanta. Ela está deprimida. Entendeu? Fé é que faz um pai de família por amor. E fé que faz um pai de família deixar sua família, atravessar oceanos para ganhar o seu sustento. Fé é o que faz o cientista que está quase chegando e quando ele faz o experimento não deu certo e ele volta para o quadro e começa a refazer fórmulas até um dia dar certo. O Einstein levou anos fazendo aquela fórmula e agora, no século XXI, é que todos estão descobrindo que ele estava certo. Mas foi a fé dele que impulsiona. E aí, lendo, a Madre Teresa sempre falou, né? Um sorriso. Um sorriso. Por quê? Porque o sorriso é o quê, gente? Quando a gente sorri, a gente está dizendo, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Quando eu estou sorrindo, eu tenho esperança. Quando eu dou sorriso para alguém e esse sorriso pode salvar a vida desse alguém ou salvar a minha própria vida, a gente está dizendo e reafirmando, eu tenho esperança. Por isso que ela disse no sorriso, um sorriso, um sorriso. A fé que impulsionou a Oxana. A fé de que ela queria conseguir, não é? E o Paulo de Tarso, que eu fui correr aqui para procurar, ele diz assim na sua carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, essa fé realmente, aí eu vi que eu falei no impulso, mas não fui eu que falei, foi realmente uma inspiração. Eu sempre falei com meus filhos e eu agradeço a Deus de ter essa inspiração, porque nós temos grandes anjos da guarda, todos nós, senão a gente não estava aqui. É a força propulsora de todas as ações humanas. Tudo que a gente faz é proporcionado. Aí eu estava aqui te assistindo, aí eu ouvi aquela vozinha maravilhosa, seu Dalton, vai saber quem é.
Fé na vida, fé nos homens, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. O Gonzaguinha, querido irmão, que já está lá do outro lado, colega de trabalho do seu Dalto, ele disse para a gente há tanto tempo atrás que a gente tem que fazer o que virá. E eu vou dizer uma coisa para este grupo, é um testemunho gravado. Quantas e quantas vezes a gente se sentou aqui ao longo desses meses desanimado. E o desânimo é o nosso pior inimigo. Quantas vezes nós sentamos sentindo dores, dores na alma, dor no corpo. Quantas vezes nós sentamos aqui com o coração sangrando em lágrimas, sentindo as dores nossas e dos outros. E este grupo, essa sensatez, esse acolhimento, essa esperança latente entre nós, todos nós aqui somos sobreviventes. E a gente fica muito feliz de ter essa doutrina espírita que nos ampara. Ampara mesmo, gente. Essa fé raciocinada nos dá um comportamento diferenciado quando a gente deixa essa pecha de religião e vive a doutrina espírita com toda a religiosidade que ela carrega. Nós nos sustentamos e nos locupletamos e crescemos muito aqui. A gente cresceu muito com você aqui hoje. A gente cresce aqui todo dia. A gente cresce com essa doutrina. E só não está crescendo quem não quer. Quem ainda não despertou. Muito obrigada pela sua contribuição. Ó, o Cláudio já está aqui do meu lado. Estou me vendo. Olha só, eu concordo. A gente tem uma doutrina maravilhosa, gente. A gente tem essa sorte. A gente tem 5 princípios básicos. Eu bato o tempo todo nos 5 princípios básicos. Deus é o polegar. Por quê? Porque ele, sem polegar é tão difícil você segurar a vida, né? Deus é princípio e fim de todas as coisas. Imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação. Vamos voltar para esse planeta. A gente está numa doutrina com os 3 pilares, filosofia, ciência e religião. A gente não pode abrir mão disso. Querido Cláudio, por favor, eu sei da sua situação, a Marisa comentou. Olha, receba de todos nós, com muito carinho, nesse momento que eu sei que deve estar sendo difícil para você. Toda separação é uma separação complicada, mas é momentânea. E a gente trabalha para, graças a Deus, nossos amigos queridos, nossos espíritos familiares serem recebidos com muito amor, com muito carinho, aonde eles estiverem. Eu tenho certeza que essa família é muito amparada. Eu quero que, por favor, de coração, recebam o nosso abraço. Gostaríamos todos de estar aí com vocês. Eu tenho certeza, com muito amor, muita força. E olha, tem coisas que são boas, né? Tem coisas que às vezes é melhor que aconteça. Então, às vezes é bom. Se fosse um homem bom, né? Eu tenho essa passagem. Então, o homem bom parte, a pessoa boa parte. Principalmente porque já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Graças a Deus, a gente tem que ficar feliz quando as pessoas saem do cárcere. Não porque elas ainda estão presas conosco no cárcere. Temos tantos irmãos aí com o pessoal preso no cárcere, né? Então, que esses cárceres sejam abertos na medida que nós consigamos suportar essa separação momentânea. É só muito isso. Obrigado pelo abraço. É com muito amor. A gente agradece muito todo esse carinho. Alguém quer mais falar alguma coisa? Que a gente já está assim, caminhando para o final. Alguém quer mais falar? Não? Tudo ok? Então nós vamos pedir para o nosso querido seu Dalto, que a gente sente tanta saudade de ouvir a voz dele, de ouvir a prece dele, que a gente vai ouvir seu Dalto fazer a nossa prece final. Isso, meu velho, coça a cabecinha e faz a prece para nós. Abre seu microfone, tá?
Tá fechado ainda o microfone, seu Dalto. Isso, tá bem. Vamos todos nós pegar o nosso coraçãozinho assim e colocar junto do coração de Jesus. Primeiro vamos olhar o coração de Jesus. Todo iluminado, todo florido. E vamos pegar o nosso coração e colocar junto do coração de Jesus. Harmonizar com o planeta, pensar em todos, podemos partir de nós, junto do coração de Jesus, essa alegria, essa felicidade de fazer parte desse grupo que vai auxiliar o Senhor a resgatar tantos irmãos. Jesus amado, somos teus meninos aqui reunidos, em seu nome, nesse trato feliz de buscar o progresso dos nossos espíritos, sem esquecer, evidentemente, das dificuldades do aprisionamento no corpo físico. Abençoai a todos nós, Jesus, nossos familiares, em qualquer estado que ele esteja, encarnado ou desencarnado. Abençoa nossos irmãos, abençoa essa equipe, Jesus, que é uma equipe de trabalho em busca do aperfeiçoamento. Abençoa a nossa irmã palestrante do dia, Valéria, que ela tenha saúde, que ela tenha felicidade, tenha luz, competência sempre para auxiliar as pessoas que se colocam à disposição da sua voz. Ilumina nossos familiares, Jesus, nossos menininhos, nós que somos pais, criamos filhos, e aqueles também que, por momento, não fazem. Todos sejam abençoados, Jesus. Luz para todos nós, para que a gente possa vencer com sabedoria e com muita humildade essa grande dificuldade que estamos passando no momento e as outras que virão. Sem dúvida nenhuma, mas sabemos disso. As outras que virão. A dificuldade está dentro de cada um de nós. Com que a paz, que a sua paz, Jesus, reine em nossos corações. Graças a Deus.